José Ricardo Severo, direto de Brasília, da FEPLANA, em parceria com a Canasol, semanalmente trazendo notícias do setor agropecuário da capital federal. Essa semana, continuando as festividades dos 80 anos da FEPLANA, e entrevista com pessoas que têm influência e importante para o setor, estamos aqui com Haroldo Torres, economista e gestor de projetos do PSEG. Haroldo Torres, eu tenho um grande respeito por ele, por ser, além de um ser humano de grande qualidade, uma pessoa de grande honestidade em seus trabalhos, seu conteúdo técnico, também é uma pessoa que leva um trabalho importante para os produtores de cana. Tudo bem, Haroldo? Zé Ricardo, é um enorme prazer estar aqui contigo. Digo que a recíproca é verdadeira. O Zé Ricardo é uma pessoa com a qual o conheço de longa data e fico muito feliz em hoje poder estar aqui com você, contigo, dividindo esse espaço e levando informação ao produtor agropecuário brasileiro. Obrigado, Haroldo. Nós nos conhecemos há muito tempo, né? Você tem me acompanhado, eu também tenho te acompanhado, o seu crescimento, no seu trabalho e na importância dos trabalhos que tem levado para os fornecedores. E o último trabalho, pelo menos que eu tenho conhecimento, tem grande importância para os produtores, tem grande importância na vida dos produtores. Trabalho esse que foi solicitado pela Orplana, que é a Organização das Associações dos Produtores de Cana do Brasil, trabalho que identifica a importância do fornecedor de cana no programa do RenovaBio. Esse trabalho foi feito para os produtores de cana, levando em conta o ciclo de vida da produção de cana, mas também pode ser estendido, não o trabalho, mas assim a importância para todos os produtores de matéria-prima, de que destinam a sua matéria-prima para os biocombustíveis. E o trabalho pontuou a importância dos fornecedores de cana nesse contexto de participar do programa do RenovaBio. Haroldo, qual a importância dos produtores, dos fornecedores de cana independentes estarem no programa do RenovaBio? Zé Ricardo, essa é uma excelente pergunta. Por quê? O programa RenovaBio, ele foi um programa desenvolvido para reconhecer as externalidades positivas dos biocombustíveis. Em outras palavras, o que eu estou aqui querendo dizer? O programa RenovaBio, ele visa fomentar, estimular a produção dos biocombustíveis como uma forma de reduzir a intensidade de carbono da economia brasileira. Quando eu olho para isso, parece um pouco amplo demais para a realidade que acontece no campo. Mas dentro do programa RenovaBio, em específico, o produtor ele contribui em dois aspectos. O primeiro aspecto que nós precisamos lembrar, na região centro-sul do Brasil, cerca de 1/3 da cana-de-açúcar processada é proveniente de fornecedores independentes. Ou seja, quando o produtor ele não participa do programa, quando ele não se torna, de fato, um produtor que está integrado na RenovaCalc, eu reduzo a primeira parcela de contribuição dessa matéria-prima, que é a parcela de volume elegível. Então, o produtor, ele contribui inicialmente para aumento do volume elegível. Segunda parte, como eu disse, são dois aspectos. A segunda é o coração do RenovaBio, que é a nota de eficiência energética ambiental. Em outras palavras, essa nota de eficiência energética ambiental é quanto que a produção do biocombustível emite a menos em relação ao fóssil de referência, a gasolina. Em termos práticos, como é que eu determino essa nota no campo? Naquilo que está sendo usado de diesel, naquilo que está sendo usado de fertilizantes, ou seja, mesmo para produzir um combustível renovável, ainda nós nos utilizamos de combustíveis fósseis e que fazem emissão de gás de efeito estufa. Portanto, o produtor ele contribui duplamente no programa.
primeiro, a sua matéria-prima contribui para volume elegível e ele também contribui com a sua nota. Ou seja, quando o produtor ele entra no programa, a usina, a agroindústria, ela se beneficia diretamente desses dois vetores, uma vez que essa usina terá aquilo que nós chamamos de nota de eficiência energética ambiental global ou o seu fator de emissão de CBIO melhorado. Portanto, o produtor ele contribui para que a usina possa emitir mais CBIOs com menos produção de etanol. Essa é a grande contribuição do produtor de cana. Ele entra com volume elegível e com a sua nota de eficiência energética ambiental. Ah, pois é. E isso é o ciclo de vida, né, do combustível. Nós estamos dentro desse ciclo de vida. E temos também, Haroldo, sofrido muita resistência do setor industrial, justificando que o programa é para biocombustíveis, né? No nosso caso, para o etanol. E não existe uma fórmula de nós participarmos disso, né? Que não é um programa para a cana. Como poderíamos modificar essa visão? Como poderíamos... você já falou da nossa importância de participar, mas como poderíamos modificar para que o industrial reconheça a nossa importância de estar no programa? O primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui é justamente um aspecto central. E eu gosto muito da definição, quando a gente olha até mesmo para agronegócio, a gente fala de cadeia agroindustrial. E por que cadeia? Porque são elos, elos que estão entrelaçados. Nós nunca teremos um setor forte, nunca teremos uma cadeia agroindustrial forte com um elo que não seja, de certa forma, com um elo prejudicado. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é, este reconhecimento, ele é natural e vai acontecer de fato mesmo que com o tempo. Porque eu preciso entender a visão de cadeia. Não se sustenta no médio e longo prazo uma relação onde um ente, onde um elemento desta cadeia se sobrepõe a outro e vice-versa. Portanto, este reconhecimento, ele vem de fato por aquilo que é feito no campo, em especial por um processo que nós vamos discutir mais aqui, que está ligado a uma outra questão que não é nem abordada na RenovaCalc, que é o sequestro de carbono que acontece lá no campo. Então, eu preciso entender inicialmente que a área agrícola no Brasil, ou seja, para eu participar do programa, tem uma condição necessária, que é não ter desmatado. Ou seja, o RenovaBio, na sua essência, ele já nasce como condição necessária para a participação e que não tenha desmatamento. Então, eu tenho aqui já o início de uma discussão que é mostrar como o agronegócio sucroenergético, os biocombustíveis de forma geral, já não estão fazendo desmatamento, mas esse desmatamento não acontece aonde? É no campo, é na base. E não adianta uma discussão relacionada ao biocombustível se eu não olhar para a rastreabilidade da minha matéria-prima, se eu não olhar de fato para a eficiência energética ambiental com que foi efetivamente produzida aquela matéria-prima. Portanto, eu acho que esse reconhecimento, Zé Ricardo, é natural de novo dessa questão de cadeia. No médio e longo prazo, não sobrevivem relações duradouras e perenes se os elos não estiverem balanceados e perfeitamente conectados. Exatamente. Haroldo, você falou uma série de coisas importantes, né? Essa questão de cadeia, então, é uma coisa assim, fundamental. Um exemplo é que o exemplo é a forma de calcular. Né? Se calcula a capacidade de retirada de carbono, a capacidade de economia de carbono, né? E de um ciclo de vida do produto, ou seja, da produção de matéria-prima, de como que produz essa matéria-prima, até a emissão do consumo do biocombustível, comparado com o biocombustível fóssil. E nesse ciclo de vida existe uma RenovaCalc, uma calculadora, né, que se tem
todos esses parâmetros, tem todas essas questões. O que precisa de modificar na calculadora que calcula a economia de carbono, na Renova Cálculo? Primeiro ponto que eu quero colocar aqui, Zé Ricardo, é um reconhecimento à Embrapa, que foi pioneira no desenvolvimento, inclusive com apoio de diversos pesquisadores da própria Unicamp, onde nós tivemos o desenvolvimento de uma ferramenta para quantificar, ou seja, o que é a Renova Calc? É uma ferramenta padrão para que eu possa quantificar a emissão de CO2 equivalente por megajoule, em outras palavras, quanto que o meu processo produtivo do biocombustível emite, grave bem essa palavra, emite de gás de efeito estufa, comparativamente à emissão do fóssil de referência. Ou seja, eu tentei até provocar na palavra emite, por quê? Na área agrícola, se nós observarmos, eu tenho emissões efetivamente, ou seja, estou utilizando máquinas e equipamentos movidos a diesel, estou utilizando fertilizantes químicos provenientes até mesmo do petróleo, derivados aí de ureia. Então, eu tenho aqui na área agrícola uma emissão de CO2. O que é desprezado neste momento é justamente o processo de sequestro. Eu preciso lembrar, antes de olhar para a matéria-prima, antes de olhar para a cana, que o produtor rural, ele detém 20% da sua área preservada, em função, seja de APP ou de reserva legal. Essa área, que é uma outra discussão que o produtor rural já vem fazendo, que é justamente a questão do PSA, do pagamento dos serviços ambientais, ou seja, no campo eu tenho uma área que está fazendo fotossíntese, sequestrando carbono. Além disso, a cana, ao longo do seu processo de crescimento, ao longo do seu estágio de crescimento, ela também faz esse sequestro. Então, isso não está sendo computado, este balanço de sequestro com emissão. E essa é uma outra provocação, mostrando que a gente também tem melhorias a fazer na própria Renova Calc, porque quando eu olho para esse aspecto, a área agrícola certamente ela acaba sendo até mesmo neutra em termos de emissões de gás de efeito estufa. Por outro lado, eu preciso entender que, a despeito deste cenário ainda da Renova Calc, é uma excelente ferramenta que nos permite, neste momento, quantificar a emissão. Mas nós precisamos também entender esse saldo, e esse saldo na área agrícola, ele é praticamente nulo, ou seja, aquilo que eu sequestro, em alguns momentos, é até superior em relação àquilo que eu emito. E essa é uma grande discussão. Diferentemente de quando eu olho para outros segmentos, quando eu olho para o elo industrial, quando eu olho para a distribuição, são segmentos onde há apenas emissão. Com raras exceções, você vai ter esse sequestro. Ou seja, essa é uma questão que nós precisamos olhar com atenção. Porque quando eu olho para a Renova Calc, sendo estritamente uma calculadora de emissão, a maior parte da emissão ela está na área agrícola. Depois eu tenho uma emissão no elo industrial e uma outra emissão justamente no elo industrial. Mas o desafio mas eu não estou computando o sequestro. E aí, a depender da forma como o olhar do analista UV, ele pode chegar a conclusões diferentes da importância do elo agrícola se eu simplesmente olhar para a questão da emissão e desprezar o sequestro de carbono que também é feito lá pela planta ao longo do seu processo de fotossíntese. Haroldo, é uma aula, um aprendizado estar conversando com você. Muita informação. Eu acho que os produtores têm que ter o conhecimento dos produtores de cana, tem que ter o conhecimento da sua responsabilidade de ser cada dia melhor e emitir menos CO2 no ar. Mas, para que isso aconteça, temos que estar participando do programa. Estamos terminando essa primeira fase da nossa entrevista, primeira parte da nossa entrevista com Haroldo Torres, economista e gestor de projetos do PSEG. Haroldo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu conteúdo técnico com o setor de cana. José Ricardo Severo,
direto de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar nos assistindo e é um aprendizado para nós. Até mais. Haroldo, vamos para a segunda parte. Pode ser? Show de bola. Claro, vamos lá. É muita informação, né, cara? Eu até vamos dizer assim, fiquei pensando, restringe, senão eu vou embora aqui. É verdade. Vamos lá. José Ricardo Severo, direto de Brasília, da FEPLANA, em parceria com a Canasol, semanalmente trazendo notícias do setor agropecuário. Estamos na segunda parte de nossa entrevista com Haroldo Torres, economista e gestor de projetos do PSEG. Nossa entrevista é a respeito da participação do fornecedor de cana no programa do RenovaBio. Abordamos, na primeira parte, questões importantíssimas para o setor de cana, para os fornecedores. Projeto esse que foi solicitado pela Orplana, que é a Organização das Associações de Plantadores de Cana, de Produtores de Cana do Brasil. Tudo bem, Haroldo? Pois é, Ricardo, é um enorme prazer estar aqui novamente contigo para este bate-papo e espero de fato que a gente possa levar informação e conhecimento para o produtor, principalmente aqueles que estão no campo e lidando principalmente este ano com um cenário extremamente árido e seco, enfrentando uma enorme dificuldade de produção. Uhum. Nós estamos num momento difícil para o fornecedor, né? E o fornecedor de cana, nesse programa do RenovaBio, ele não só cumpre legalmente as questões que tem que cumprir mesmo, ou seja, legislação ambiental, que é uma das mais restritivas que nós temos, legislação trabalhista, que também é muito complexa, mas é o setor que mais cumpre toda a legislação. E agora nós estamos tentando cumprir os preceitos do programa do RenovaBio, né? E lançaram um estudo, o Laboratório Nacional de Biorenováveis fez um estudo de qual é a quantidade e que a grande parte da quantidade do sequestro de carbono, da economia de carbono, está na planta, ou seja, na produção vegetal. E também, no ciclo de vida, o restante também tem uma grande importância. A produção do biocombustível, do etanol, mas também o seu consumo. E não é injusto de nós termos a representação grande de maior parte dessa economia de carbono e não estarmos recebendo, Haroldo? Excelente pergunta, José Ricardo. E uma parcela da resposta está concentrada na forma como o programa foi desenvolvido, principalmente quando nós olhamos para a RenovaCalc numa calculadora de emissões. Ou seja, você cita esse estudo da LNBR, o Laboratório Nacional de Biorenováveis, ou seja, onde um canavial retira cerca de 55 a 78 toneladas de CO2 da atmosfera. Isso mostra que é no campo que está acontecendo um outro processo formidável, que é o processo de sequestro de CO2. Mas antes, eu até quero aproveitar esse momento para dizer que eu vejo como uma situação de avanço. Não só do RenovaBio, mas eu vejo até recentemente caminhando a discussão, por exemplo, do pagamento pelos serviços ambientais. Ou seja, o produtor rural ele tem ali cerca de 20% da sua área preservada, enquanto área de preservação permanente, ou reserva legal, ou até mesmo excedente de reserva legal. E a partir de agora, por um projeto de lei, a gente tende a caminhar para um processo de remuneração e recebimento por isso. E veja que quem preserva o meio ambiente neste cenário estará sendo remunerado. Então, no ponto de vista do RenovaBio, é uma questão de como ele foi concebido em termos metodológicos, olhando só para a emissão. Certamente, ao longo do seu avanço,
do avanço da própria construção do programa, nós incorporaremos essas questões. Afinal, você que é produtor deve ter ouvido diversas vezes uma sigla que tem permeado o ambiente político e de negócios, que é a famosa sigla ESG, que do inglês esse E representa o pilar do meio ambiente e da sustentabilidade. E o produtor rural sabe muito bem o que é esse aspecto, ou seja, ele já gera esse valor da sustentabilidade que está vindo lá do biocombustível, ele começa aqui no campo. Então, naturalmente, ele deve ser reconhecido pela sua própria origem. Exatamente. E você falou uma coisa importante, do PSA, que é a lei do PSA, né, que é o Pagamento de Serviços Ambientais. E além disso, Haroldo, também estão surgindo a questão do mercado de carbono, né? O próprio BNDES lançou um financiamento agora para melhoria dentro do RenovaBio. E esse financiamento está indo para as indústrias. Como nós não estamos participando, também não temos o direito de adquirir, participar de programas, né? Até esse mesmo do BNDES para melhoria, para dar gestão à propriedade na questão de carbono, né? E é uma discussão também que acontecendo nos Consecanas, é a participação do fornecedor nisso. As unidades industriais entendem que a participação é 40-60%. E os fornecedores, os representantes dos fornecedores, veem o que é justo, é a participação de 100% do que lhe cabe nessa economia de carbono, e também retirar dos custos. As unidades industriais investiram bastante, investiram a certificação, né, a questão de homologação de uma unidade é muito cara, e nós não refutamos a participar disso também, mas queremos participar do que é justo na questão da economia de carbono dentro da produção da matéria-prima, como você citou. Você acha essa reivindicação plausível? Você acha que o que estamos pedindo 100% cabe para a nossa participação? Como você vê isso, Haroldo? O primeiro ponto que eu quero começar nessa discussão é a seguinte, até mesmo por um processo que você trouxe, Zé Ricardo, em relação a uma linha de crédito do BNDES incentivada através do RenovaBio. Veja que é uma linha de crédito na sua essência muito positiva. Vou explicar brevemente para tentar linkar com o papel do produtor. Essa linha de crédito ela tem uma taxa de juros. E essa taxa de juros básica, ela é somada por um spread. E esse spread, ele é inversamente proporcional à nota de eficiência energética ambiental daquela agroindústria. Ou seja, à medida que aquela agroindústria melhora a sua nota, essa nota vai melhorando no RenovaBio, ele vai reduzindo o spread, ele consegue captar um financiamento mais barato. Mas o produtor que está lá na ponta se pergunta, mas como que eu vou participar e vou contribuir para a agroindústria? Diz respeito à primeira pergunta que tratamos aqui. Ou seja, quando eu levo o produtor para dentro do programa, eu posso ter um ganho de dois lados, da nota de eficiência energética ambiental e do volume elegível. Se eu estiver levando um produtor mais eficiente do ponto de vista energético ambiental para dentro do programa, consequentemente, eu vou estar melhorando a nota e indiretamente contribuindo para aquela agroindústria reduzir a sua taxa de captação em financiamentos ou empréstimos, tal como essa linha do próprio RenovaBio. Isso mostra que, em situações onde eu tenho agroindústrias, onde a participação do produtor ela é grande e importante, é fundamental que ele seja valorizado e reconhecido na sua essência. Quando a gente olha para essa questão da participação, se ela é 20, se ela é 40, se ela é 60 ou se ela é 100, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que muitas vezes ela é uma negociação política, uma negociação comercial que faz parte da relação entre as partes. No entanto, esta relação, como mencionei, ela precisa ser equitativa e principalmente visando a sustentabilidade e perenidade dos elos entre a cadeia. Quando nós olhamos para os 60%, 60%
é a participação da matéria-prima dentro do Consecana. E quando eu olho para a participação da matéria-prima dentro do Consecana, esse 60%, a última revisão e atualização deste coeficiente se deu em 2005. Se nós olharmos para a situação do setor em 2005, nós estamos falando de um outro setor em 2021, seja em sistema de produção, seja em custo, seja em manejo, seja em tratos culturais, seja em genética. E esse coeficiente está parado. Então, quando a gente olha essa discussão e essa falta de consenso, em alguns momentos falta de reconhecimento, ela mostra o seguinte, ela mostra um desgaste deste elo, muitas vezes provocada por uma obsolescência ou por uma letargia na revisão do Consecana, que tem lá os seus motivos, seja impacto em arrendamento, seja porque as próprias indústrias se anteciparam a esta revisão do Consecana. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é, o correto neste momento está evidente a importância do produtor, que o sequestro acontece no campo e que ele precisa ser reconhecido e valorizado. Mas o que mais me entristece nesse momento é ver que nós estamos enfrentando e convergindo no RenovaBio, justamente evidenciando o desgaste de uma relação que vem em função sobremaneira da letargia nas revisões do modelo Consecana. Por outro lado, como economista, como é que fico feliz com relação a isso? Porque o mercado, a partir de agora, vai reconhecer e vai valorizar justamente aquelas atividades e aqueles que estiverem trabalhando, principalmente não só com a sustentabilidade. Lembra do que eu falei do ESG, mas do pilar social, ou seja, das empresas que olham sobre o aspecto social para os seus colaboradores, fornecedores e efetivamente o reconhecem. É isso que o consumidor, é isso que o investidor vai passar a olhar. Então, o setor sucroenergético também passa por uma mudança de mentalidade com vistas a fazer esse reconhecimento, não só do ponto de vista de sustentabilidade, mas também social, do papel do produtor de cana. Não, realmente você falou uma série de verdades, né? Ou seja, nós já temos aí cerca de 16 anos que o modelo Consecana não se faz a revisão, e nesses 16 anos, você que acompanha, você vê a transformação que foi, não só produtiva, mas também em questões ambientais, a questão trabalhista, colheita, tecnologia, é outro setor, né? E não se faz essa revisão do Consecana. E o que também, outra coisa que você falou que é de grande importância, Haroldo, é a questão de você incentivar o produtor, né? O produtor ele já cumpre as questões legais, ambientais e sociais. Mas agora, com essa limitação dele não participar de um programa de grande importância, mesmo tendo grande influência na questão do carbono, às vezes até mais do que na produção e no consumo do combustível, do biocombustível, é complicado para o produtor. Você acha que isso vai desincentivar os produtores a estarem melhorando a sua tecnologia, melhorando a sua produção no que diz respeito a questões de economia de carbono? O primeiro ponto, Zé Ricardo, aqui que eu queria dizer de forma geral e ampla. Em qualquer atividade econômica, onde não há reconhecimento, e esse reconhecimento não venha por um viés econômico, por exemplo, ou seja, via preço, isso gera um desestímulo. Então, quando nós olhamos para a cadeia sucroenergética, principalmente durante os anos de 2010, né, da década de 2010, onde nós passamos por sérios problemas, em que pese congelamento de preços da gasolina e, consequentemente, do etanol, em que pese preços baixos do açúcar no mercado internacional, ou seja, em função de um cenário extremamente deletério, o que nós vimos foi
produtores migrando de culturas, produtores se tornando arrendatários. Ou seja, isso mostra que a falta de reconhecimento, a falta de um estímulo, leva e faz com que o produtor acabe adotando uma outra alternativa. A exemplo do que nós estamos vendo exatamente em 2021. Quantas áreas do estado de São Paulo perderam espaço à cana-de-açúcar para a soja? Ou seja, o produtor, ele não é mais, desculpem a expressão, produtor de cana. Ele é produtor rural que visa maximizar a renda pelo seu maior ativo, que é a terra. Portanto, se eu não reconheço, se eu não gero esse estímulo do ponto de vista econômico, o produtor ele vai buscar alternativas. E acho que essa é uma prova do quanto é necessário esse reconhecimento, essa valorização, esse fortalecimento da relação entre as partes e a construção conjunta de valor. E que não exista essa polarização antiga que vem do setor e que não leva a lugar algum, senão a desgaste e não crescimento. Nós já passamos dessa etapa, caminhamos neste momento para uma economia de baixo carbono, e para que essa economia de baixo carbono aconteça, eu preciso estimular no campo. É ali que vai ser a maior fonte, efetivamente, de sequestro de carbono. Por exemplo, comentei na colheita. Para a gente ter uma ideia, números médios, a gente utiliza cerca de 3,6 litros de diesel por tonelada de cana. Ora, e se eu começar a substituir meus caminhões a diesel movidos a biometano? Mas o produtor ele só fará esse estímulo se observar e ter este mecanismo de reconhecimento. Ou seja, eu preciso, como em economia nós dizemos, os agentes, eles respondem a incentivo. Aliás, é o primeiro capítulo do livro de Introdução à Economia. Se você não estimula o agente, ele também não vai. Ou seja, você não recebe, seja estímulo econômico, seja um estímulo meritocrático, seja um estímulo aqui, independente da origem, ele terá pouco estímulo, efetivamente, a mudar o seu processo produtivo, a usar fertilizantes orgânicos, a usar outro tipo de sistema produtivo e que reduz a intensidade de carbono. Então, é natural, é um processo de causalidade. Se eu não reconheço, se eu não valorizo, certamente eu não provoco essa mudança no elo inicial e que é o maior responsável por essa descarbonização. Excelente, Haroldo. E o que você falou é fundamental. A questão social não só parte de cumprir a questão trabalhista, cumprir a sua parte social, mas a questão social, nosso setor, principalmente é formada por quê? Aí no Centro-Sul, mudado até da Orplana, mais de 80% são pequenos produtores. No Nordeste, região lá da Unida, a 96%. São muito frágeis, são produtores econômicos da sua economia muito frágil, são agricultores familiares e que dependem da renda para a sua sobrevivência. E que esse estímulo que você falou para a sua melhoria seria um estímulo, e também não só para ele se manter na propriedade, mas também para suas gerações, seus filhos também estarem incentivados na produção de cana. É muito triste e preocupante a situação. Estamos aqui encerrando nossa entrevista, um bate-papo com Haroldo Torres, uma aula que ele nos deu. Eu acho que poderíamos ficar aqui horas conversando com ele, mas, infelizmente, eu tenho tempo a terminar. Muito obrigado, Haroldo, pelo seu tempo. Muito obrigado à Orplana por ter essa ideia desse estudo e te utilizar, né? A pessoa que tem uma sensibilidade com os produtores, com as pessoas que estão no campo, com os pequenos produtores, muito grande. Queria agradecer, nesses 80 anos da FEPLANA, por você estar se dedicando aos seus estudos, seu trabalho para o fornecedor de cana, para o pequeno produtor e sua viabilidade econômica. Muito obrigado, Haroldo. Eu que agradeço, Ricardo. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. José Ricardo Severo, direto de Brasília. Muito obrigado pela sua presença no programa, muito obrigado pelos nossos internautas
e até semana que vem. Até mais, Haroldo.